Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Deus nos dê graça para mais uma vez nós estarmos fazendo uma reflexão. Na semana passada falamos sobre os pastores e pedimos para que eles abrissem os olhos. Hoje eu quero ir na direção oposta. O texto que nós vamos ler encontra-se em Hebreus, capítulo de número 13, o versículo 17. O versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Essa parte A do versículo pede para que as ovelhas obedeçam aos pastores e se sujeitem a eles. Essa obediência e essa sujeição deve ser no Senhor. E isso se dá porque foi constatado na sequência do versículo que esses pastores fazem. Esses pastores velam por vossa alma. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Perceba, a obediência e a sujeição se dá àquele pastor que vela pela alma da ovelha. Aquele pastor que se coloca muitas das vezes em perigo para que a ovelha seja resguardada. Um pastor que cuida das ovelhas. E diz mais, que deve se sujeitar a eles e obedecer a eles como aqueles que hão de dar conta dessas mesmas ovelhas. E quando eu vejo isso, eu vejo que a palavra como é uma cláusula comparativa. Aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, Cristo coloca ovelhas sob os cuidados de um pastor. E esse pastor há de dar conta de uma a uma dessas ovelhas que Cristo lhe confiou. Ou seja, caso uma dessas ovelhas se extravie por causa do mau comportamento do pastor, da forma como ele gerencia o aprisco, não cuidando da ovelha, se essas ovelhas são arrebatadas pelo lobo, esse pastor haverá de prestar conta delas àquele quem lhe deixou pastorear. O Cristo há de tomar conta, ele há de pedir uma prestação de conta a respeito das ovelhas que esse pastor tomou. E se essas ovelhas foram bem cuidadas, se essas ovelhas obedeceram, se elas se sujeitaram a esses pastores, então esses pastores não tiveram problemas em cuidar delas. Porque algumas ovelhas, elas acabam se comportando de uma maneira bem difícil. Ainda no nosso primeiro ano de estudos, nos foi passada a seguinte coisa, que o pastor toca as ovelhas. E quando uma ovelha é uma ovelha rebelde, quando ela vai se extraviar várias vezes, ele tem que abandonar os outros para buscar essa ovelha. E quando ele vê que ela está se colocando em perigo, o pastor é obrigado a ferir essa ovelha. Ele fere a pata da ovelha para ela não poder mais se distanciar dele. Mas o que ele faz após ferir essa ovelha? Ele pega essa ovelha, coloca ela nas costas. E agora ele carrega essa ovelha. Por quê? Porque ele não quer perder a ovelha para o lobo. Com isso a gente acaba aprendendo que existem momentos em que as ovelhas se machucam. E há propósito até de Deus nisso. Porque ela é carregada por esse pastor que, vendo a sua dificuldade, lhe ajuda para que ela não seja tragada pelo mal. Então, irmãos, quando o pastor cuida bem da ovelha, a ovelha deve ajudar.
ela deve ajudar para que esse pastor não faça esse serviço pastoral gemendo, mas para que ele faça isso com alegria. Porque se ele fizer isso gemendo, isso não vai ser útil para ele. Uma ovelha que leva mais problemas ao pastor do que o ajuda é a ovelha carrapichosa. Ela poderia ajudá-lo nas suas tarefas que ele tem, mas ela está simplesmente ensimesmada, olhando para o próprio umbigo e acreditando que o pastor deve providenciar tudo que ela quer. Mas ela não tem preocupação se o pastor dorme. Ela não quer saber se ele se alimenta devidamente, se ele come. Ela não quer saber se a sua família está guardada. Existem ovelhas que não conseguem imaginar que poderiam ajudar financeiramente para que o pastor tivesse pago um auxílio funeral. Quantas e quantas foram as histórias que nos chegaram que os pastores morreram e tiveram que se fazer vaquinha para enterrá-los porque eles não tinham sequer um plano funeral. 20, 30, 40, 50 anos os pastores tomaram conta daquela igreja e não tiveram nenhum reconhecimento. Esse pastor provavelmente gemeu. E isso não é útil para a ovelha. Então que nós possamos olhar não só o lado da ovelha, mas também o lado pastoral. Porque eu não sei se repara, mas o pastor também é uma das ovelhas do Senhor Jesus. Quem cuida do seu pastor, cuida de si mesmo. Porque um pastor doente, enfermo e mal educado não poderá jamais dar conta de uma boa igreja e uma igreja que queira ir morar no céu. Porque se ele não teve educação, ele não vai conseguir educar a ninguém. Mas quando o pastor é bem educado, quando o pastor é ajudado pelos fiéis, pelas ovelhas, então a vida dele fica boa e ele não geme, mas ele fica feliz por ter uma igreja que compreende as dificuldades que ele passa como ser humano, porque ser pastor ainda é ser falível e é ser humano. Pensemos nisso, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.